Construída entre 1754 e 1763, a Torre dos Clérigos é um dos maiores ícones da cidade do Porto e, em boa verdade, do país. Quando foi erguida, com 75 metros de altura, 225 degraus, era, e continuará a ser durante muito tempo, a mais alta torre do nosso país. Ela é o resultado do gênio, da criatividade de um dos grandes mestres do barroco no nosso país, o arquiteto italiano Niccolò Nasoni. É hoje um dos monumentos mais visitados da cidade, mais de 1 milhão de visitantes durante um ano. Mas a Torre dos Clérigos é, afinal, apenas a torre cineira de um conjunto mais vasto, que inclui, obviamente, uma igreja e, entre a torre e a igreja, um edifício que nos nossos dias abriga um interessantíssimo museu. Vamos conhecer o Museu dos Clérigos. Tutelado pela Irmandade dos Clérigos, este espaço museológico nasceu na sequência das profundas obras de conservação e requalificação efetuadas no edifício e concluídas no final de 2014. A preservação e estudo dos objetos, mobílias e documentos, então resgatados a um certo abandono a que o conjunto fora sujeito nas décadas anteriores, e a dinâmica que, desde logo, o monumento começou a registrar, conduziram à premência e oportunidade do aparecimento deste museu, que pouco depois, em 2018, e porque respondia a todas as exigências para a sua credenciação por parte do Ministério da Cultura, passou a integrar a rede portuguesa de museus. São múltiplos e não raras vezes inegável impacto cenográfico, tão ao gosto barroco, os espaços do museu que, no seu circuito, e para lá da Igreja e da Torre dos Clérigos, nos levam também a percorrer a Casa da Irmandade, edificada entre 1754 e 58, que é exemplo a casa ou sala do despacho, onde vamos ao encontro do nosso primeiro convidado. Com diferentes responsabilidades na Diocese do Porto, sacerdotais, umas de administração e gestão de diferentes instâncias e instituições, o padre Manuel Fernando Silva é o juiz-presidente da Irmandade dos Clérigos. Sr. Padre, que instituição antiga é esta? Realmente uma instituição muito antiga, que curiosamente, antes de ser uma instituição, foi várias instituições. Ah, sim? Exatamente. Portanto, antes de haver a Irmandade dos Clérigos, havia 3 irmandades, que cada uma tinha mais ou menos o mesmo objetivo, que era cuidar dos clérigos pobres. Portanto, no fundo, o objetivo das irmandades, das 3, era justamente o mesmo. E então, a determinada altura, sentiu-se que cada um a tratar das suas coisas era necessário congregar esforços. E então, os esforços da Irmandade ligada a São Filipe de Néri, depois Senhor da Assunção e São Pedro da Advíncula, congregaram e fizeram uma única Irmandade, que é a Irmandade dos Clérigos. Os clérigos pobres da cidade do Porto. Os clérigos pobres da cidade do Porto. Estes pobres aqui deve ser entendido como clérigos necessitados, não é? Clérigos... Justamente, nós não podemos descurar. Eu sei que há um certo clichê de que entendemos que os clérigos não tinham essa dificuldade, mas havia muitos, até pela sua vida também celibatária, que a determinada altura também estavam sozinhos. Claro, não tinham uma retaguarda familiar. Não tinham uma retaguarda familiar, portanto era necessário tratar e cuidar desses clérigos pobres. Então, inicialmente esta Irmandade teve depois sede na Misericórdia, que é a partir daqui que depois, já no século XVIII, portanto, faz agora segunda-feira, ou melhor, dia 31 de maio, faz 291 anos, que foi assinado a ata para a construção da Igreja dos Clérigos. Portanto, até lá, os clérigos estavam com sede na Misericórdia. Portanto, no fundo, esta Irmandade, constituída por alguns irmãos, que são admitidos, tem esta tramitação normal, são admitidos, são aceitos em Assembleia, e depois a Irmandade tem este cuidado de proteger os seus. E por isso é que, além da Igreja, muito rapidamente se vão envolver na construção
destes espaços Exatamente, que esses eram espaços. enfermarias. Não é? Exatamente, e construir a construção do espaço que era igreja, primeiramente, depois também a torre, mas a enfermaria que servia justamente para dar estes cuidados aos clérigos pobres, clérigos necessitados, como disse muito bem, que não tendo retaguarda familiar era necessário cuidar deles naquilo que eram as suas dificuldades nos finais da vida. E alguns nem só nos finais da vida, até porque estamos a falar de um tempo em que as doenças e toda uma série de enfermidades aconteciam e era necessário tratar ainda em período de alguma juventude. Pronto, no fundo, esta Irmandade tem este objetivo, vai percorrendo todo o tempo. No século XVIII tem realmente um apogeu, uma coisa notável, tem este cuidado, mas isto chega até hoje, esta mesma Irmandade, com uma configuração um bocadinho ajustada à nova realidade, mas com os mesmos objetivos. Aliás, a Irmandade continua a ter também este cuidado pelos mais necessitados. Uma boa parte daquilo que é o produto da operação turística reverte para, neste caso, para a Casa Sacerdotal, que é o nosso foco em termos dos clérigos, não propriamente pobres, mas os tão necessitados. E os necessitados não é só economicamente, é necessário de apoio, de cuidado, de atenção. E, portanto, a Casa Sacerdotal fica ali em frente ao Palácio Cristal. Exatamente. E depois há toda uma série de outras iniciativas que também temos o apoio ao clero, que não são propriamente os que estão em última, nos fins da vida, mas os que estão também a tratar dos seus estudos. Nós temos apoio com algumas bolsas a alunos, não só de teologia, mas também a clérigos que vão para Roma. Portanto, no fundo, a Irmandade vai tendo também este cuidado. E depois, já também a nível social. Vamos apoiando ações de voluntariado, São João, do Santo António, a Casa dos Pais no CMIN, temos também este apoio, o Hospital de Pedro Hispano, apoiamos a questão das pulseirinhas para não raptarem as crianças, portanto, temos a Porta Solidária, portanto, temos um sem fim de além iniciativas. daquelas doações que têm sido muito mediáticas, em momentos muito exatamente, em momentos muito fortes. E justamente é isto. Há momentos fortes em que há estas doações e nós doamos alguns materiais para os hospitais na área metropolitana do Porto e no fundo e são 6, não são só o São João e Santo António, são todos os outros, vai até o Padre Américo. Portanto, mas no fundo essas doações mediáticas às vezes ofuscam todo um outro trabalho onde a doação vai muito mais além do que esses valores que às vezes são apresentados. Vamos visitar o museu? Vamos lá. Além da Sala dos Despachos, a Casa da Irmandade abriga outros antigos espaços de funcionamento da instituição, hoje ocupados com uma exposição permanente constituída por bens de grande valor artístico e histórico dos séculos XIII ao XX, incluindo escultura, pintura, mobiliário e orivesaria. Mas, e porque integra o mais conhecido ex-libris da cidade, a Torre dos Clérigos, o museu não deixa de evocar também esta importante dimensão da identidade da cidade, registando a história da sua construção e a do seu arquiteto, Nicolau Nazoni. A Sala do Cofre e as antigas áreas do cartório são a isso mesmo destinadas. E aí prosseguimos a conversa com o juiz-presidente da instituição. Padre Manuel Fernando, e como é que surge o museu? Quando e porquê? Neste contexto da Irmandade, porquê um museu? Bem, o museu surge também pela necessidade de valorizar o espaço e, no fundo, também dar a conhecer um pouco e melhor à cidade aquilo que era a própria Irmandade e o próprio espaço que a Irmandade tinha. Antes das obras, e as obras foram concluídas, estas obras de restauro, porque nós podemos falar da Irmandade e deste complexo dos clérigos antes de 2014 e depois de 2014. Sim, foi uma intervenção notável. E foi uma intervenção que transformou por completo o seu espaço e transformou também por completo a narrativa deste espaço. E aquilo que era uma enfermaria, que era uma habitação para alguns padres, deixou de o ser. E então, mantendo aquele espaço da igreja, da torre, o espaço intermédio que era a zona da enfermaria, para atender os clérigos, ficou um espaço mais ou menos vazio e onde depois foi pensado justamente um espaço para museu. Este espaço foi sendo trabalhado, naturalmente, com a procura de recuperar património da Irmandade, porque
desde do século XVIII havia algum património, havia toda uma série de elementos que seriam importantes para constituir aqui uma narrativa museológica. Depois, entretanto, surgiu a oportunidade de, neste espaço, que com este objetivo de oferecer uma narrativa museológica, dar a conhecer a história e todos os elementos que faziam parte do património da Irmandade, surgiu uma doação dos Cristos. O Dom Américo, na altura, o Dom Américo atualmente e na altura Padre Américo, foi interpelado contra esta oportunidade e realmente o seu antecessor, o meu antecessor e meu grande amigo, e por quem tenho realmente uma estima imensa, porque fez um trabalho notável, não só no sentido de criar condições para que a Irmandade tivesse acesso a mecanismos financeiros e apoios institucionais para avançar com as obras de recuperação, que foram obras profundíssimas, e no fundo criando depois condições para este percurso turístico, com a narrativa museológica, com a subida à torre, com acesso à igreja, onde tudo foi restaurado para criar uma qualidade de visita que é excepcional. E não podemos esquecer, que isso é importante, que para além dos turistas, este espaço é um espaço visitado por muitas escolas, é visitado, nos pedem a visita guiada, muitas escolas, grupos de catequese, paróquias, onde no fundo há aqui também um sentido desta pedagogia de uma história, que é uma história notável, e que tem todas as dimensões, tem o aspecto da arquitetura, tem o aspecto tem a questão da música, também procuramos recriar aqui momentos musicais. No fundo, vamos dotando este espaço de elementos importantes e depois também com exposições temporárias, no fundo, para que haja sempre aqui um interesse. Mas a Irmandade, neste seu projeto museológico, não para. Por isso é que neste momento estão a pensar criar um novo núcleo com novas peças, e sei nomeadamente que esta é uma delas. Sim. Quer-nos falar sobre isto? Sim, posso falar. Portanto, no fundo, os museus também estão em mutação, portanto, isto, porque a partir do momento que o museu está visto, se não houver narrativas novas, perde o interesse, não é? Está aqui uma peça que, curiosamente, que é do Alfredo Keil, que é o autor do hino nacional, que para alguns até passava um bocadinho ao lado esta faceta de pintor. E entretanto, este quadro, que irá fazer parte de um núcleo que nós queremos criar, que é o núcleo portanto, do legado dos presidentes, no fundo procurando recuperar elementos e peças que cada um dos presidentes possa ir adquirindo e colocando também em exibição. Este foi encontrado num leilão, portanto, um quadro que é Torre dos Clérigos, do Alfredo Keil, que no fundo também a história de uma irmandade e a história de um museu vai se construindo com isso, com os mecenas, com legados, com ofertas, no fundo ir acrescentando mais valor e mais narrativas para se conhecer a história e se conhecer também todo este projeto de divulgação e de cultura que pretende ser o museu. O Museu da Irmandade dos Clérigos tem como missão salvaguardar, inventariar, documentar e divulgar o seu património cultural, essencialmente religioso. O acervo foi constituído, na sua maioria, por legados deixados à Irmandade, mas também por aquisição e outras ofertas, sendo que as proveniências geográficas centram-se essencialmente em centros de fabrico nacionais, embora existam peças oriundas de outros países. Mas para melhor conhecermos o museu e as suas coleções, vamos ao encontro de um outro responsável deste espaço museológico. António Tavares é o diretor executivo da Torres Clérigos, do seu museu, alguém que diariamente tem o desafio não só da preservação destas coleções, mas também de gerir o fluxo. E nós estamos provavelmente perante aquele que é um dos museus mais visitados no país, não é? É verdade, Joel. Nós, neste momento, e segundo os últimos dados que temos de 2019, que foi o melhor ano de sempre no turismo, no panorama turístico da cidade do Porto e também em Portugal, nós fechamos o ano de 2019 com cerca de 1,5 milhão de visitantes que entram neste complexo. Este complexo que faz parte da Igreja dos Clérigos, do Museu dos Clérigos e também, por fim, da visita à Torre dos Clérigos. Portanto, ou seja, qualquer pessoa que vem visitar a Torre obrigatoriamente passa pelo museu. Passa e entra neste nosso circuito museológico, onde permite conhecer a coleção da Irmandade dos Clérigos e depois, por fim, entra na Torre e pode depois ter aqui uma panorâmica
belíssima da nossa cidade do Porto, não é? Claro. Mas, e focando-nos um pouco mais no museu, qual é o percurso? O que é que o visitante aqui encontra? Bom, quando o visitante entra nos Clérigos, ele é convidado a dirigir-se à nossa recepção e na nossa recepção temos um conjunto de vários bilhetes que pode optar por aquele que for mais conveniente para ele. Desde o bilhete Torre Museu, como outras parcerias que temos com outros parceiros da cidade, como por exemplo um bilhete que temos com o Palácio da Bolsa e o Museu da Misericórdia, ou um bilhete da Torre com o Serralves, ou outros que temos também disponíveis. Portanto, tendo o bilhete, entra no nosso museu e temos 3 pisos que pode descobrir e onde estão espalhadas as nossas coleções. Entra num primeiro patamar onde tem o Salão Nobre da Irmandade dos Clérigos, portanto um local onde antigamente a direção da Irmandade, os padres se juntavam, se reuniam e onde tomavam as grandes decisões da Irmandade. Depois são convidados a subir a outro patamar onde temos a coleção dos Cristos, portanto uma coleção enorme de arte sacra que foi doada pelo colecionador de arte sacra de Lisboa, portanto, e que temos cá desde 2015, que faz parte das exposições permanentes da Irmandade. E esse espaço ocupava a antiga enfermaria? Enfermaria, precisamente. São 3 alas que temos, com coleções de pintura, de ourivesaria, e destaco que a peça mais antiga da Irmandade dos Clérigos está lá colocada e é do século XIII, que é uma cruz de Limoges. Portanto, conhecer os clérigos é entrar aqui num espaço que vai desde o século XIII até aos dias de hoje, com muita história e muita riqueza. Sim, porque além dessas coleções, o visitante também vai passando por espaços como este, e que estou aqui contigo, onde também fica a conhecer a história da própria instituição. Precisamente. Nós também temos esse objetivo de, primeiramente, poder dar indicação ao visitante do que foi esta Irmandade, o ano da sua origem, mas também o princípio de toda a construção deste ícone que hoje é um cartão postal da cidade do Porto e que de facto tem esses inúmeros visitantes que nos procuram. Claro. E em boa verdade, na cidade do Porto, quem queira saber alguma coisa sobre o arquiteto do Porto, Nazoni, este é o melhor espaço para também, em termos de museu, conhecer. Não é? É verdade. Este foi a obra que mais expressão teve naquelas todas obras do arquiteto Nazoni, o arquiteto do Porto, e de facto esta monumentalidade, este barroco que ele nos deixou, de facto é a sua obra que tem mais destaque daquelas todas que nós conhecemos. Da coleção do Museu dos Clérigos destacam-se na ourivesaria as alfaias litúrgicas, como cálices, custódias ou cruzes processionais. Na prataria civil incluem-se jarras, candelabros, salvas e a escrivaninha contemporânea de Nicolau Nazoni. Na pintura salientam-se retratos a corpo inteiro de antigos presidentes e tesoureiros da Irmandade dos Clérigos. A coleção têxtil é composta essencialmente por vestes litúrgicas e a escultura está representada essencialmente em madeira entalhada e policromada dos séculos XVII a XX. Notável é a coleção de cerca de 200 figuras de Cristo, doada pelo colecionador António Miranda. Esta é a peça mais visitada aqui do nosso Museu dos Cristos e a mais apreciada. Sim. E António, para lá desta exposição permanente fantástica, que outras ofertas são proporcionadas pelo museu? Portanto, para além desta exposição permanente, temos vindo, desde o ano passado, a apostar fortemente em exposições temporárias. Portanto, aproveitamos espaços que estavam sem utilidade e transformamos hoje em espaços de exposições temporárias. Começamos o ano passado com uma exposição chamada Só neste Porto Só, portanto, onde integramos uma coleção de fotografias que retratava, no fundo, portanto, o Porto vazio por causa da pandemia, claro, onde estávamos todos em casa. Houve uma fotógrafa médica de profissão que fotografou a cidade vazia. Numa segunda fase, já na altura do Natal, tivemos aqui uma exposição de presépios, cuja curiosidade foi que todas as peças que estavam expostas foram colocadas à venda. No próprio dia da inauguração da exposição foram todas vendidas.
E o valor arrecadado foi doado pelo proprietário das peças, foi doado ao Serviço de Pediatria do IPO do Porto e que permitiu comprar alguns materiais necessários para o IPO do Porto. No fundo, o museu cumprindo o objetivo também da Irmandade. Precisamente, indo ao encontro com a missão, com o ADN inicial desta instituição. Hoje, quem nos visita pode conhecer também uma nova exposição temporária que estará cá nos Clérigos até final de setembro, que é uma exposição de desenhos de um arquiteto famoso internacional, um arquiteto português, que é o Álvaro Siza. Portanto, e toda a gente que cá vier vai ver esses desenhos que retratam a paixão de Cristo, também relacionado com o nosso museu, com a arte sacra. Não é? Mas para lá das exposições temporárias, vocês também têm visitas guiadas, concertos? Sim, temos um serviço educativo também muito ativo, com uma procura de escolas, de paróquias, de vários públicos que nos querem visitar, querem saber mais sobre a instituição. Fazemos muitas visitas guiadas, algumas mais temáticas, outras menos temáticas. Temos aqueles concertos que iniciamos em 2015, ainda não paramos, os concertos diários ao meio-dia. Diários? Diários, de órgão de tubos, aqui na igreja. E temos um sem número de eventos que vamos realizando. Por exemplo, temos também cá na igreja, a partir das 18 horas, das 6 da tarde até às 9h30 da noite, um espetáculo de videomapping, onde de facto esta igreja barroca é transformada e inspirada num show, num espetáculo de luzes e de som, e que faz desta igreja conhecida ainda mais reconhecida pela modernidade que nós lhe trazemos com este espetáculo. Aquele que é um dos mais belos e fabulosos espaços barrocos da cidade do Porto e do país, a Igreja dos Clérigos, faz parte também do percurso museográfico do Museu dos Clérigos. Mas este é um espaço que, igualmente, e para lá das suas funções religiosas, cerimoniais, é igualmente uma área de uma intensa e regular atividade cultural por parte do museu. Aqui tem lugar concertos, apresentação de livros, debates e até algo que seria muito do gosto do arquiteto Nasoni que concebeu este espaço. Um espaço barroco, cenográfico, apelando aos sentidos, um espaço teatral. E é exatamente isso que aqui, diariamente, tem lugar ao final do dia. Uma projeção de videomapping, uma projeção que coloca o visitante num espaço imersivo, 360 graus. Espíritos. É, afinal, um outro pretexto para se vir visitar este fantástico museu.